Muita gente não gosta da Nintendo, quer seja por conta do estilo de seus jogos ou por seus consoles, que normalmente têm um hardware inferior ao de seus concorrentes. Aqui no Brasil ainda tem mais dois agravantes: os jogos muito caros e a ausência de localização. Afinal de contas, a Nintendo não traduz os seus jogos para o português. Mas por que a Nintendo odeia o Brasil? E aí galera rocheda, beleza? Hoje nós vamos falar da Nintendo, né? Essa empresa de games que está há muito tempo aí no mercado, que criou uma grande reputação entre os fãs, porém que é tema central de muita controvérsia, principalmente quando a gente fala da relação da Nintendo com o Brasil. A Nintendo ela tem muitos fãs aqui no Brasil, só que parece que o amor que os fãs dedicam à empresa não é recíproco, né? A Nintendo meio que trata mal os brasileiros, e aqui esse vídeo tem meio que uma missão de tentar explicar por que isso acontece, né? Por que a Nintendo tem tanto desleixo e às vezes até tanto desprezo em relação ao fã brasileiro. Eu vou falar isso basicamente como uma pessoa que gosta da Nintendo. O meu primeiro videogame foi o Dynavision, que é um Famiclone, né? Um desses clones do Nintendinho. Eu já joguei muito Super Nintendo, Nintendo 64, Nintendo Wii. A gente chegou a ter um Wii aqui em casa. Então a Nintendo é uma empresa que fez muito parte da minha vida. Muita gente mais nova até não entende isso, né? Pessoal que não viveu os anos 90 não entende por que tem gente que gosta muito da Nintendo. Só que durante essa época, basicamente a Nintendo reinava, né? Junto com a Sega. Então vamos começar a fazer uma espécie de linha do tempo da Nintendo aqui no Brasil. E assim mais nada, eu gostaria de deixar o seu like, né? Porque apesar da Nintendo não gostar do Brasil, eu gosto muito de vocês e espero que haja essa reciprocidade, né? Que enquanto eu lançar vários vídeos tão legais quanto esse, passar entretenimento e informação para vocês deixem aqui o like, né? E compartilha também com a galera para que mais e mais gente conheça o nosso canal e ajude a gente a crescer e a conseguir os 1000 inscritos. Se você não é inscrito, se inscreva, e se você é inscrito, muito obrigado pelo prestígio, por gostar tanto do nosso canal, né? E a gente vai trazer muita coisa legal, inclusive quando chegarmos aos 800 inscritos, tem um anúncio para fazer quando a gente chegar em 800 inscritos. Então, vamos lá. Bom, a gente vai começar a nossa história na terceira geração, que é a chamada geração 8 bits, onde nós tínhamos o Nintendinho, o Master System e vários outros consoles, né, competindo entre si, mas principalmente esses dois. A Nintendo ela não chegou aqui no Brasil. A Nintendo só tinha olhos para os Estados Unidos com o Nintendinho, para o Japão com o Famicom e para a Europa. A Europa também recebia consoles da Nintendo. Então o que chegou aqui no Brasil foram os famigerados Famiclones, né? Os clones do Nintendinho que rodavam os jogos do Nintendinho aqui no Brasil. Então Turbo Game, Dynavision, tinha também o Phantom System. Esses consoles foi quem supriu a demanda do Nintendinho aqui no Brasil. Por outro lado, em 1988, a empresa Tectoy fez a distribuição do Master System aqui no Brasil. Inclusive, a coisa curiosa, o Master System oficialmente é o console mais vendido do Brasil. Vendeu 8 milhões de unidades. Ele é um dos poucos consoles que tem números oficiais aqui no Brasil, que é essa marca aí de 8 milhões de consoles vendidos, e foi um grande sucesso aqui no Brasil. Aqui no Brasil tinha muito mais Master System do que Nintendinho ou do que até mesmo Famiclones. Então, enquanto a Sega já se estabelecia aqui no Brasil, a Nintendo sequer dava as caras. Isso passou a mudar na próxima geração, né? A quarta geração, a geração da Console Wars original, porque obviamente a Nintendo passou a ver a grande concorrência, a crescente concorrência da Sega. A Sega cresceu muito nessa geração com o seu Mega Drive e a Nintendo veio com o seu Super Nintendo. Então a Nintendo, vendo que o seu mercado estava abalado, principalmente nos Estados Unidos e em mercados mais periféricos, como é o caso aqui do Brasil,
resolveu se fazer mais presente nesses mercados. Aqui no Brasil, a Gradiente se juntou com a Estrela, né, aquela famosa empresa de brinquedos. A Estrela e a Gradiente formaram uma joint venture chamada Playtronic. E a Playtronic trouxe o Super Nintendo para o Brasil. O Super Nintendo foi o primeiro console a ser lançado oficialmente em terras tupiniquins. Então teve uma grande disputa entre os dois consoles, no lado a Nintendo e a Playtronic, do outro a Sega com a Tectoy, e foi uma disputa bastante acirrada, assim como foi em todo o mundo. Não existem números oficiais de quantos Super Nintendos venderam aqui no Brasil, mas existem de quantos Mega Drives venderam, que foram 3 milhões de unidades. Assim, por alto a gente consegue perceber que havia uma certa preferência do brasileiro em relação à Sega, porque os jogos da Sega eram mais adultos, né? O Mortal Kombat tinha sangue, tinha também o Splatterhouse, que é um jogo beat'em up de horror. Tinha também vários jogos que eram bem mais violentos do que os da Nintendo. Os jogos da Nintendo, apesar de que o Super Nintendo tinha muita coisa violenta também e mais adulta, por assim dizer, mas apesar de muita gente gostar do Super Nintendo, eu acredito que o Mega Drive ele tinha uma certa vantagem aqui no Brasil. Vantagem essa que não se refletiu no resto do mundo. Ainda assim, a Nintendo nessa época, a gente percebia que tinha um certo respeito pelo mercado brasileiro. Alguns jogos do Super Nintendo tinham informações em português, os manuais vinham todos em português, então a Nintendo nessa época tinha um carinho pelo Brasil. Ou não sei se era Nintendo ou se era a Playtronic, que é a empresa responsável por distribuir o Super Nintendo aqui no Brasil. Em 1996 a Playtronic ela é desfeita porque a Estrela vende a parte dela para a Gradiente, e aí a Gradiente passa a ser a única empresa a distribuir os consoles da Nintendo aqui no Brasil. E aí basicamente nós chegamos à quinta geração. A quinta geração que tinha o Sega Saturno, que fez muito pouco sucesso pelo mundo, apesar de ter feito um grande sucesso no Japão. A Nintendo lança o Nintendo 64, que vai ser distribuído aqui no Brasil pela Playtronic. Então você tinha a Tectoy distribuindo o Sega Saturno, você tinha a Gradiente, na verdade, distribuindo o Nintendo 64, e você tinha também o console da Sony, que era o PlayStation, que aqui no Brasil era distribuído pelo nosso querido Capitão Jack Sparrow, né? O Jack Sparrow distribuía o PlayStation aqui no Brasil porque a Sony não lançou o PlayStation oficialmente em terras brasileiras. E aí, obviamente, com o Jack Sparrow trazendo o PlayStation aqui para o Brasil, o Jack Sparrow também trouxe muitos e muitos jogos. Você chegava no camelô e tinha vários jogos de PlayStation, até mesmo porque o PlayStation, graças à tecnologia do CD, era bem mais fácil de você replicar os jogos. Então a maioria das pessoas aqui no Brasil tinha PlayStation porque dava para comprar muito jogo do PlayStation. Consequentemente, o console da Sony foi o mais vendido, a gente pode dizer assim, né? Porque apesar de não existirem números oficiais, o PlayStation vendeu muito aqui no Brasil, e a Nintendo ficou comendo poeira, né? O Nintendo 64 vendeu bem menos aqui no Brasil, e aí basicamente pode-se dizer por duas razões principais. O primeiro eu já citei, né? A pirataria, né? O Jack Sparrow distribuindo não, né? Vendendo muitos jogos, que você podia chegar no camelô e podia dava lá uma nota de R$10 e levava 10 jogos. Podia jogar jogo que só a caramba, né, com o seu PlayStation, enquanto que a pessoa que chegava com o Nintendo 64 tinha que juntar bem mais dinheiro, R$50, 60, eu não me lembro exatamente quanto, para comprar um cartucho só. E o segundo motivo eram os jogos. O PlayStation, por conta do CD, conseguiu atrair a atenção das third parties que tinham mais interesse em produzir jogos em CD do que em cartucho, porque eram mais fáceis de produzir e porque os CDs possibilitavam a adição do conteúdo multimídia, que era uma coisa que o cartucho não permitia. Então você podia colocar muitas músicas no CD e você poderia colocar também vídeos, o que acabou contribuindo para que muitas empresas largassem a Nintendo e passassem a produzir jogos
para a Sony. Então aqui no Brasil sempre teve essa visão de que as pessoas preferem jogos de adulto, entre aspas, né? Então jogos de tiro, jogo de futebol, jogos de luta mais violentos, jogos de tiro em terceira pessoa. Então as franquias que são nesses estilos normalmente fazem muito mais sucesso do que os jogos que eram produzidos na Nintendo, que eram na sua maioria jogos de plataforma, jogos de aventura e de plataforma, que são considerados mais infantis, por assim dizer. E isso continuou na sexta geração, com a Gradiente lançando o GameCube, a Tectoy lançando o Dreamcast e a Sony finalmente chegando aqui no Brasil lançando o PlayStation 2 de maneira oficial. Se de maneira extraoficial o PlayStation estava vendendo muito, de maneira oficial passou a vender mais ainda, tanto que o PlayStation 2 vendeu bem mais do que o PlayStation 1, inclusive aqui no Brasil. E para complicar ainda mais a situação da Nintendo, a Microsoft chegou com o seu Xbox. Então a Nintendo foi perdendo cada vez mais espaço no mundo e aqui no Brasil também, que o Brasil acompanhou o que acontecia no resto do mundo. Logo depois tivemos a sétima geração e em 2003 a parceria da Nintendo com a Gradiente se encerra e aí a Latamel, essa empresa pouco conhecida, passa a ser a distribuidora oficial da Nintendo aqui no Brasil. E o trabalho da Latamel sempre foi um trabalho meio porco, ela nunca foi muito dedicada em distribuir os consoles da Nintendo, tanto que com o passar dos anos a Nintendo passou a não localizar mais os jogos. A Latamel também nunca se preocupou em localizar os jogos, né? E isso é uma reclamação que muita gente tem com a Nintendo, porque a Nintendo nunca lança jogos em português. A Nintendo tem até a opção de várias outras línguas de locais que tem pouca gente consumindo games, mas não tem português. E nos últimos anos, a participação da Nintendo em eventos e em festivais de games aqui no Brasil sempre foi ou muito insípida ou inexistente. A Nintendo passou praticamente a ignorar o mercado brasileiro e a própria Latamel também não se importou muito em desenvolver o mercado brasileiro. Em 2015, o contrato da Nintendo com a Latamel se encerra e a Nintendo não vai atrás de uma nova distribuidora e não vai atrás também de se lançar oficialmente no Brasil. Ou seja, a Nintendo simplesmente vaza. Ela sai do Brasil e o argumento dela é a questão dos altos impostos, que o Brasil tem uma carga tributária muito alta. E assim, de fato, a carga tributária aqui no Brasil é imensa, é gigantesca e é extremamente complexa. Só que é aquele tipo de coisa, né, gente? Normalmente quando um produtor de alguma coisa produz alguma coisa aqui no Brasil e tem muito imposto para ele pagar, normalmente o que ele faz é repassar esse imposto para o consumidor. Então a Nintendo poderia muito bem repassar esses impostos para o pessoal que compra os jogos, apesar de que isso seria bom para ela, mas não seria bom para a gente que consome, né? Porque os consoles da Nintendo e os seus jogos são muito caros, os preços da Nintendo são muito altos e se ela incorporasse mais os impostos, talvez subisse ainda mais. E aí os jogos e os consoles da Big N seriam ainda bem mais caros. Mas uma coisa que dá para perceber é por que razões a Nintendo ela tá pouco se lixando pro Brasil. Então vamos lá. Primeira coisa, a Nintendo nunca foi uma empresa de vender muito aqui no Brasil. A Nintendo tem uma grande fanbase, a Nintendo tem muitos admiradores aqui no Brasil, muita gente ama a Nintendo aqui no nosso país, né? Eu, inclusive, tem até o Mario aqui, ó, um Mariozinho. Mas assim, a verdade é que a Nintendo nunca conseguiu vender tanto aqui no Brasil quanto as concorrentes. A Sega teve essa parceria de muito sucesso com a Tectoy. A Sony chegou no início como Jack Sparrow, mas depois se lançou oficialmente e começou a vender muito aqui no Brasil. E a Microsoft também conseguiu vender bastante os seus Xbox. A Nintendo, ela conseguiu vender muito Super Nintendo com a parceria com a Playtronic. E também conseguiu vender um número relativamente bom de console de Nintendo 64 por conta da parceria com a Gradiente. Só que depois, com a parceria com a Latamel, a Nintendo meio que não conseguiu vender tanto. E mesmo na época da Gradiente, o GameCube não vendeu tanto quanto a Nintendo desejava. Mas a segunda coisa que é importante salientar é o seguinte:
A Nintendo não precisa do Brasil. Infelizmente, isso é um fato que a gente tem que trazer, porque a Nintendo, ela domina o mercado no Japão. Apesar do PlayStation, apesar da Microsoft, a Microsoft nunca conseguiu entrar no mercado japonês. A Nintendo domina muito fortemente o mercado japonês. Então, tudo que a Nintendo precisa é, no primeiro momento, agradar o mercado japonês e no segundo momento se mantiver ali no mercado americano, no mercado europeu, tal, que é o suficiente para ela continuar relevante. Então, a Nintendo, ela conseguiu liderar a quarta geração sem o Brasil e na quinta geração ela se manteve competitiva sem o Brasil. E na sétima geração ela também liderou sem o Brasil. Então, a Nintendo, ela não vai atrás da gente aqui do Brasil porque ela não liga, ela não precisa da gente, infelizmente. Então, quem acaba se lascando é o fã da Nintendo no Brasil. É o brasileiro que é fã da Nintendo, porque a Nintendo, ela vê que não precisa de vender jogos aqui no Brasil para se manter relevante, para se manter forte. O Nintendo Switch, inclusive, é um grande sucesso sem ter grande distribuição aqui no Brasil, sem ter localização e com um trabalho até bem marromeno, né? E até mesmo porque é importante salientar que apesar da Nintendo não vender muito aqui no Brasil, ela vende bastante. Ela não vende tanto quanto seus concorrentes, mas ela também vende bastante por conta de sua fanbase. E foi criada principalmente nos anos 90 pelo pessoal que jogou o Super Nintendo. Bom, então é isso, pessoal. Esse é o vídeo sobre por que a Nintendo não liga pro Brasil, porque a Nintendo odeia o Brasil. Mas aí, você concorda com esse vídeo ou você acha que... Ou você acha que não? Você acha que existem outros motivos para a Nintendo tratar os fãs mal aqui no Brasil? Ou você acha que o trabalho que a Nintendo faz aqui no Brasil é bom? Comenta aqui embaixo e não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo para fortalecer o nosso conteúdo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas conheçam o nosso canal. E se inscreve se você não é inscrito. E lembrando que com 800 inscritos eu vou revelar vou contar uma novidade, contar um segredo, uma novidade para vocês. Então compartilhe para que mais gente conheça nosso conteúdo, que a gente possa mostrar qual é esse segredo. Eu vou deixar aqui embaixo mais 2 vídeos, para que você possa continuar sua maratona aqui no nosso canal. Beleza? Então é isso. Valeu!